Você quer saber como eu fiz para conseguir mais de 40 acertos na prova de linguagens e humanas no Enem e uma nota de 960 na redação? Então fica comigo até o final que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a minha estratégia do primeiro dia de provas do Enem e também dar várias dicas de como você pode ir melhor. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Médio Universitário. Eu sou o João Vitor, estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês várias dicas que eu utilizava para você acertar mais questões na prova de humanas, linguagens e aumentar sua redação na prova do Enem 2022 que vai acontecer no próximo domingo. Sem nenhuma enrolação, já vou começar com as dicas de linguagens, que pra mim, era a prova mais difícil de fazer no Enem. Então, justamente por isso, foi a matéria que eu mais estudei a prova em si. Além dos conteúdos, eu estudei como eles eram cobrados, o padrão de questões de linguagens no Enem. Então, eu espero que vocês gostem daquilo que eu vou trazer pra vocês. E no final, a última dica de linguagens é a que mais vai te ajudar. Eu tenho certeza que ela vai te garantir, no mínimo, uma das questões mais difíceis da prova de linguagem desse ano. Depois do domingo, pode vir aqui me cobrar. Bom, a primeira estratégia que eu vou falar para vocês é uma forma muito mais simples de resolver questões com poemas. Eu sei que poemas são o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. Eu sei que tem gente com dificuldade tremenda em interpretar e entender o que um autor quis dizer em um determinado poema. Mas agora eu vou te dar um método para você conseguir resolver questões que eles estão presentes com muito mais facilidade que vocês estão acostumados. Então, o que é um poema? Nada mais é que um texto onde o autor quer passar uma mensagem e esse texto está em forma de versos. E muitas vezes o autor coloca neles palavras complicadas para embelezar esse texto. Na maioria das vezes também essas palavras estão embaralhadas e não estão na ordem que estamos acostumados, para poder fazer as rimas e também seguir a métrica do texto. Então, para começar resolvendo uma questão que tem poema, para interpretá-lo melhor, você tem que colocar os períodos na ordem direta, que seria primeiro o sujeito, que é quem está fazendo a ação, depois o verbo, que vai indicar a ação, e por fim o predicado, que é o complemento da frase. Aí depois que você colocou na ordem certa, você pega essas palavras complicadas e substitui elas por seus sinônimos mais fáceis para ficar melhor de entender, ficar mais palatável. E aí você nunca mais vai ter dificuldade de interpretar um poema na sua vida. E só vai precisar de entender o que a questão está querendo e buscar no seu poema simplificado para poder acertar a resposta. Então vamos lá dar um exemplo do hino do Brasil. Ele foi feito na época que o período vigente era o parnasianismo. Então quem já estudou sabe que nesse período os autores usavam palavras complicadas, uma sintaxe complexa. Isso era feito de propósito justamente para dar essa sensação de beleza no texto. Então a primeira estrofe do hino é: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Então imagina que você está no Enem, precisa de entender o que isso está dizendo e não consegue tirar nada disso daí. Bom, primeiramente o que a gente vai fazer é colocar os períodos na ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Não ficou muito mais fácil de entender agora? E melhorando mais ainda, quando a gente simplifica certas palavras e corta outras, a frase fica assim: as margens do rio Ipiranga ouviram um grito de um povo heróico. Essa frase não é completamente normal? Poderia ser uma frase que você ouve no seu dia a dia. Bem mais fácil de entender que aquele período original que a gente tem no nosso hino. Então a partir daí você já fez a parte mais difícil da questão e agora é só correr pro abraço e acertar essa questão, que talvez você sentiria dificuldades caso você não soubesse dessa dica. E assim, isso é uma coisa para você nunca mais sentir dificuldades em questões que apresentam um poema e que infelizmente esse modo assim de ver as coisas nunca é ensinado pra gente nas escolas, nos cursinhos e em outros lugares que a gente estuda. Então se você já gostou dessa dica, achou que te ajudou, compartilha esse vídeo aí com um amigo que você sabe que tem dificuldade de linguagens e vai gostar das dicas de hoje, porque ainda tem muito mais por aí que com certeza vão te garantir mais acertos na prova de linguagens do Enem. Bom, a próxima dica é para vocês estudarem e não ficarem com nenhuma dúvida no conteúdo de funções da linguagem. Mas aí vocês podem me perguntar: João, por que eu deveria estudar muito e não ficar com nenhuma dúvida em funções da linguagem? Porque o assunto é muito fácil, você pode ter certeza que vai cair pelo menos uma questão todo ano no Enem, quando não cai mais de uma. Então nesse domingo agora que você vai fazer a prova, vai ter lá na prova do Enem uma questão de funções da linguagem. E mais um motivo que você precisa estudar essa matéria é porque é um assunto conteudista. Ou você sabe, ou você não sabe. Mas como ele é muito fácil, são poucas as funções da linguagem, todas as questões desse assunto acabam sendo fáceis, o que vai prejudicar muito na sua TRI se você errar uma delas. E se você está afiado na matéria, consegue resolver rapidamente uma questão desse conteúdo e poupa tempo para resolver outras questões ou mais tempo para você fazer sua redação, né? Então fique ligado no conteúdo de funções da linguagem e geralmente a que mais cai é a metalinguística, hein? Então é só vocês ficarem de olho nela. Bom, a próxima dica é muito importante porque eu vejo muitos de vocês comentando assim: ah, mas as questões de linguagem, às vezes a letra A tá certa, às vezes a B tá mais certa ainda, C parece o gabarito, aí você vai ler depois a D e a E e fica mais confuso ainda. Então o que eu quero chamar a sua atenção, o que eu quero que você fique focado, é que em várias questões de linguagem do Enem, e isso é um padrão, quando você vai fazendo muitas questões, você vai percebendo isso. Tem perguntas que todas as alternativas estão certas.
porém apenas uma responde aquilo que o enunciado está pedindo. Então fique muito atento ao que a pergunta pede, porque pode existir questões que todas as opções estejam certas, ou pelo menos 4, 3 certas, você só consiga eliminar uma ou duas, e lógico, com certeza, apenas uma será o gabarito, né? Vou mostrar para vocês um exemplo desse tipo de questão aparecendo na tela, porque ficaria muito vago se eu só falasse e não exemplificasse aqui para vocês. Então olha essa questão, se quiserem pausem o vídeo e tentem resolver, e todas as alternativas delas estão certas. Falam coisas que têm sentido, mas a resposta é a letra D, porque é a única que responde ao que o enunciado está perguntando. Então, se está com dúvida em questões de linguagem, já analisou toda a imagem, o texto, já tirou tudo que você tinha tirado ali. Muita atenção ao enunciado, porque é ele quem vai te dar qual vai ser seu gabarito. Bom, agora para questões de educação física e esportes em geral. Para quem não sabe, elas são cobradas na área de linguagens do Enem. Então, se você não sabia, já é mais uma coisa que eu consegui te ajudar aqui nesse vídeo. Mas não se preocupe que essas sempre são questões fáceis, e o que elas vão estar abordando geralmente é o valor social do esporte. Então, elas vão cobrar a inclusão do esporte, o fato que ele proporciona um combate contra o sedentarismo, e aí várias doenças associadas ao sedentarismo você pode evitar. E fique atento também que elas podem cobrar a influência da mídia no seu corpo. Então sempre vão ser perguntas fáceis e interpretativas, não precisa de ter muito conteúdo prévio, e no próprio texto geralmente está a resposta da questão. Então agora vamos para a última dica de linguagens do vídeo, aquela que eu prometi para vocês lá no começo. Vai te garantir pelo menos uma das questões mais difíceis da prova do Enem 2022, ou até mais de uma, quem sabe. Então vamos lá, em questões de artes, você tem que saber muito bem vanguardas europeias, porque todo ano cai no Enem pelo menos uma questão. Você tem que saber o nome do movimento, as principais características dele e pelo menos um ou dois autores mais famosos participantes daquele movimento. Muito importante também você saber da Semana da Arte Moderna para as questões de artes que todo ano cai, e alguns movimentos pós-modernistas como Ready-Made, Art Walk, já apareceram na prova do Enem e é interessante você saber. Mas calma que a dica matadora não é essa não. Vamos agora finalmente, mais especificamente, para a última dica aqui de linguagem do vídeo. Para você resolver questões que tem dois textos ou questões de artes, porque 90% das questões de artes vão ter uma obra, que pode ser uma pintura, escultura, música, associada a algum desses movimentos que eu falei, comparada a algum texto. Então 90% das questões de artes vão ser desse jeito, ou questões que não são de artes, mas possuem dois textos. Em sua grande maioria, esse tipo de questão vai te perguntar a relação entre esses dois textos. Então, na hora de responder a pergunta, se você tiver com dificuldades para interpretar, o que você tem que fazer é o seguinte: qual era a intenção do autor de cada texto ao produzir aquelas obras? Eles estão falando do mesmo assunto? Se estão falando do mesmo assunto, eles estão concordando ou eles estão discordando? Um fala de uma forma positiva, o outro fala de uma forma negativa? Um é mais teórico, o outro exemplifica na prática como acontece tal coisa. Eles falam do mesmo assunto, só que com concepções históricas diferentes. Porque quando esse autor estava vivo e produziu aquela obra, a sociedade pensava de um jeito, e quando esse autor estava vivo e produziu a sua obra, já era diferente esse modo de pensar. Esse texto ou obra aqui está complementando o que esse outro texto ou obra está falando? Então esse é o pensamento principal que você precisa de ter quando você tem dificuldade em questões que tem dois textos ou duas obras, ou um texto e uma obra para você relacionar. Porque se você consegue identificar corretamente qual é essa relação, vai ser muito mais fácil de você conseguir responder essa questão. Saber se uma obra é a evolução do pensamento daquela outra obra em outro período histórico, ou saber se aquela obra veio depois para criticar a anterior. Então é isso que você tem que identificar. E a partir do momento que você conseguiu fazer a relação correta entre esses dois elementos, a questão já está matada por você, você com certeza vai acertá-la. Bom, antes de passar agora especificamente para as dicas de humanas, vou falar aqui duas dicas que vão servir para as duas áreas. A primeira é algo que eu sempre repito aqui no canal: começar as questões lendo o enunciado, depois as alternativas e só depois você vai ler o texto. Que além de você ir para o texto com um olhar focado, um olhar dirigido para o que a questão está te pedindo, se a questão for conteudista, como aquelas de função da linguagem que eu já citei aqui no vídeo, você pode resolver a questão sem mesmo precisar de ler o texto, e aí vai economizar tempo para fazer as outras questões e também mais tempo para sua redação, né? E a outra dica, que na verdade é mais uma estratégia de prova, é para você começar fazendo o primeiro dia de provas do Enem pela prova de humanas. Isso porque a prova de linguagens ela é mais cansativa e menos valorizada que a de humanas. Se você tem 30 acertos em linguagens e 30 acertos em humanas, a sua nota vai ser maior em humanas, porque as notas em linguagens, em geral, são menores. Então, por que você vai fazer a prova mais cansativa primeiro e cansar sua mente, ao invés de você poder fazer primeiro a prova de humanas, que além de ser menos cansativa, ela valoriza mais seus acertos,
do que a de linguagem. Antes de continuar com as dicas de humanas, peço que você considere se inscrever aqui no meu canal. Aqui eu trago muito conteúdo de preparação para o Enem. Depois de amanhã sai vídeo com dicas finais do que fazer nos últimos dias antes da prova. No domingo agora, depois da prova, logo quando eu chegar em casa, vou gravar um vídeo falando a minha opinião sobre o que eu achei sobre esse primeiro dia de provas e vocês vão interagindo. Eu já fiz isso nos 2 últimos anos e foi muito legal. Essa interação, cada um falando o que achou da prova, do tema de redação e tal. Semana que vem vai ter um vídeo como esse, falando de dicas especificamente para matemática e natureza. Então eu conto com vocês assistindo todo o conteúdo que eu produzo aqui, disponibilizo para vocês e é uma troca recíproca. E só o que eu peço de volta é a sua inscrição aqui no canal. Bom, indo agora para as dicas de humanas. Quando você vê alternativas com palavras muito generalistas, como sempre, nunca, todos, nenhum, desconfie muito que essas alternativas possam ser as corretas. Que raramente nas ciências humanas vai ter uma resposta tão exata assim, que você pode afirmar que aquilo realmente aconteceu em todos os casos, ou em nenhum caso, ou sempre, ou nunca. Então é muito provável que alternativas com palavras desse estilo sejam erradas. Lógico que sempre pode existir uma exceção, mas em 99% dos casos isso funciona e você pode excluir as opções que tenham palavras desse tipo. Continuando, é muito importante que você tenha esse conhecimento, que não vai te dar exatamente 1 ou 2 questões na prova, mas se você tiver ele internalizado na sua mente, vai te deixar à frente de grande parte da concorrência que não tem esse recurso para utilizar. E o que eu estou falando aqui é que você precisa, na prova de humanas, ter uma noção cronológica de quando os fatos ocorreram. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você precise saber a data e o ano certinho de todos os acontecimentos históricos. O que você precisa de saber é mais ou menos quando as coisas mais marcantes aconteceram, e principalmente a ordem que cada um desses eventos importantes ocorreu. Isso vai te ajudar a responder muitas questões. A prova de humanas, como todas as outras áreas do Enem, ela é interdisciplinar. Então, raramente uma questão, por exemplo, de história, vai precisar que você tenha só conhecimentos e conceitos de história. Ou uma de sociologia vai ser só de sociologia. Sempre há uma intersecção dessas matérias e do conhecimento dessas matérias nas perguntas do Enem. E ter uma noção do tempo, do que ocorreu em tal período, é muito importante. Para, por exemplo, saber o que um acontecimento histórico influenciou no pensamento de certo filósofo, daí se você tem essa ideia, sabe mais ou menos quando ele viveu, o que estava ocorrendo no mundo nessa época, aí é capaz de você interpretar corretamente uma questão que você não estava entendendo e conseguir matar aquela questão que estaria perdida se você não tivesse essa noção da linha do tempo da história. Bom, a próxima dica é você não ficar com dúvidas nos assuntos que mais caem de humanas no Enem. Vou deixar para vocês aparecendo na tela vários gráficos, isso também está na descrição, uma lista com os assuntos que mais caem nessa área do Enem. Esse conteúdo sim, vocês precisam de saber, porque com certeza eles vão estar na sua prova. Mas, por exemplo, não tem por que você se aprofundar nos pensamentos de Nietzsche, que é um filósofo complexo e quase nunca cai no Enem. Se ele cair, essa questão vai ser provavelmente uma das mais difíceis e errar ela não vai prejudicar tanto a sua nota. Mas já que a gente está falando de filosofia, por exemplo, você precisa de saber o que pensava Platão, que é um filósofo recorrente no Enem. E outros assuntos, como por exemplo Brasil Colônia, você tem que saber o que aconteceu nesse período, porque com certeza no domingo vai ter uma questão desse assunto na sua prova, porque é de costume todo ano cair. Então seria muito difícil assim que esse ano essa sequência se quebre. Então fique atento a esses assuntos que mais caem, porque as questões desses assuntos geralmente estão entre as mais fáceis de humanas, e geralmente as mais fáceis de humanas são as mais fáceis da prova. Então você não quer errar nenhuma dessas, porque vai prejudicar muito a sua nota na TRI. Bom, e a última dica de humanas é especificamente de história. Quando vocês forem estudar um período, por exemplo, a Antiguidade, ou um evento, por exemplo, a Revolução Francesa, vocês precisam saber como e às vezes por que começou esse período ou evento, as coisas mais notáveis, os principais pontos dele e como e por que acabou. Então, por exemplo, período da Idade Média. Com a queda do Império Romano, as cidades esvaziaram por causa das invasões bárbaras e o povo correu para o campo se refugiar em castelos, que foram começando a crescer e viraram os feudos. Daí dentro da Idade Média, teve a Alta Idade Média, que os feudos eram isolados, não tinha comércio, houve o enfraquecimento dos reis, e também teve a Baixa Idade Média, foi quando o comércio começou a surgir de novo. E por isso também começaram a surgir as cidades, nesses locais de troca. Aí tiveram as cruzadas e algumas guerras, como a dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, e o período terminou quando veio a crise do século XIV, quando juntou a fome, veio a peste negra e também muitas guerras. E aí o povo acabou encontrando na pessoa do rei uma figura que poderia ser a esperança de salvar a população. Aí acabaram centralizando o poder nele, e nisso que começa a ruir o poder individual que cada feudo tinha. Esse poder maior que não existia, que era descentralizado em vários feudos, começa a se centralizar na figura do rei, e é aí que surgem os países modernos que a gente conhece, terminando assim a Idade Média. Então é muito importante você saber esses pontos de cada período, porque 90% das questões vão estar nisso aí que eu falei. Por exemplo, o que já caiu e o que pode cair no Enem de Idade Média
está nisso no que eu acabei de falar agora. Então tenha isso em mente quando você for estudar a história de algum período, como ele começou, os principais acontecimentos dele e por que e como deu sua queda. Bom, agora para finalizar, se vocês querem dicas de redação, vou deixar aparecendo no card para vocês uma playlist completa com vários vídeos que eu já fiz de redação aqui pro canal. Lá tem um vídeo com o meu modelo de redação que eu te garanto 900 pontos. Esse vídeo é imperdível e lá eu te mostro porque que eu posso te garantir 900 pontos se você usar ele. Também tem um vídeo com o meu modelo pronto de conclusão para você sempre ganhar 200 pontos na competência 5. Repertórios coringas que você pode usar em qualquer tema. Temas que eu acho prováveis, assim, que podem aparecer na prova de domingo, que são temas fortes. Então tá tudo lá para vocês, vou deixar na descrição um comentário fixado, no card aparecendo essa playlist para vocês conferirem. Mais algumas dicas rápidas para passar aqui agora. Não passe a limpo sua redação logo depois de acabar o rascunho. É bem melhor fazer isso depois de um tempo, porque além de dar um descanso para o seu cérebro, quando você se afasta no seu texto, na hora que você volta para sua redação e tem que ler ela de novo para passar a limpo, você consegue reparar um monte de erros ou coisas que você consegue melhorar que passariam batidos caso você fosse passar a limpo logo depois que acabasse o rascunho. E outra coisa é, logo quando você receber a prova, mesmo que você não tenha o costume de fazer a redação primeiro, vai lá na folha dela e leia qual vai ser o tema de redação daquele ano. Não precisa de ficar perdendo tempo, não fazendo questões, pensando no que você vai falar sobre aquele tema. Só leia que ao longo do tempo fazendo a prova, seu subconsciente está ali trabalhando, está buscando entre tudo aquilo que você estudou e aprendeu durante o ano, que você treinou, coisas que você pode falar que se encaixam naquele tema. E na hora de você fazer seu texto, os repertórios vão vir muito mais fácil na sua mente. E além disso, você pode achar nas próprias questões da prova algo que possa te ajudar e possa te dar uma ideia que você pode inserir no seu texto. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo de coração a vocês que ficaram comigo assistindo aqui até agora. Fiquem ligados que depois de amanhã vai ter o vídeo com as dicas finais do que eu fiz nos últimos dias antes da prova. Eu vou falar pra vocês a melhor estratégia que vocês podem fazer para mandar muito bem no domingo. E semana que vem também vai ter um vídeo igual a esse sobre matemática e natureza com várias dicas animais como essas que eu vou fazer para ajudar vocês no segundo dia de provas. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!